Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Leite Medeiros e a minha apresentação para a cadeira de solidificação foi sobre fusão zonal. A gente vai falar um pouco das generalidades desse processo. Bom, inicialmente uma pequena descrição sobre o que é a fusão zonal em si. Na verdade, é uma família de métodos de controle da distribuição de impurezas solúveis em materiais orgânicos e inorgânicos. Nesses tipos de métodos, cria-se uma zona líquida, quando uma parte do material, geralmente se dá na forma de barras, se funde e se desloca lentamente através da barra, permitindo assim se manipular a distribuição de impurezas nesse sólido. Os principais métodos, dentre os vários utilizados e conhecidos na fusão zonal, é o de nivelamento zonal, refino zonal e a dopagem seletiva. A gente vai entrar em mais detalhes nesse segundo método do refino zonal, mas uma passagem rápida sobre cada um é o seguinte. O nivelamento zonal. Passagem da zona líquida ao longo de uma barra de material não homogêneo repetidas vezes, alternando o sentido do deslocamento até se conseguir um perfil homogêneo de impurezas. O refino zonal. Nesse método, as impurezas são deslocadas na direção de uma das extremidades da barra, onde ficam concentradas, produzindo assim um material muito mais puro no restante do comprimento da barra do que naquela região onde as impurezas estão concentradas. E a dopagem seletiva. A adição de dopantes selecionados e controlados em materiais ultrapuros permite alcançar uma distribuição compatível com propriedades desejadas. O processo de fusão zonal, proposto inicialmente por Pifan em 1952, teve um profundo impacto no desenvolvimento industrial de dispositivos eletrônicos. E a gente vai falar mais na frente qual foi esse impacto e por que ele se deu. Bom, vamos falar um pouco sobre a solidificação normal e como se faz a determinação do coeficiente de redistribuição de soluto nesse caso dessa família de métodos. A maneira mais simples e direta de se determinar esses parâmetros é se fazendo a consulta ao diagrama de equilíbrio específico para cada par de solvente e soluto. Porém, em algumas ocasiões não é possível fazer esse tipo de consulta, o que vai acarretar erros que são indesejáveis, certo? Nesses casos, a determinação do coeficiente efetivo relativo à impureza isolada de determinado material pode ser determinada experimentalmente por um equipamento tipo Bridgman. O perfil de segregação pode ser descrito pela equação abaixo. Bom, essa equação, se jogada na forma logarítmica, vai dar essa equação aqui de 4.2. E a figura aqui ao lado, essa tabela, ela fala da determinação gráfica desse coeficiente através da utilização de escalas logarítmicas. E aí você vai selecionar, através do que lhe foi dado, o coeficiente efetivo que mais condiz com a realidade. Bom, por fim, para coeficientes no equilíbrio menor que 1, temos a equação 4.3, e para coeficientes maior que 1, temos essa equação 4.3b. Essa equação ela é desenvolvida depois de determinada a relação da espessura da camada de difusão à frente da interface, dividido pelo coeficiente de difusão no soluto. A gente tem aqui a descrição do que cada elemento da equação significa, onde V é a velocidade de deslocamento da interface. Bom, e aí a gente vai falar do refino zonal, aquele método que eu falei que ia ser mais aprofundado. Nessa técnica, somente uma pequena zona líquida é gerada, deslocada lentamente através da barra, ou pelo movimento da própria barra, ou pelo movimento da zona líquida. Aqui nessa representação esquemática, nós temos o comprimento total do lingote, certo? Vemos que a zona líquida fica entre duas fases sólidas, certo? Essa zona líquida tem um comprimento L minúsculo, que é a chamada zona de fusão, que se desloca com a velocidade V aqui na direção de x. E a seção do lingote pode ser quadrada, ou redonda, ou qualquer outra área. Bom, nesse tipo de método, o soluto ou solvente rejeitado fica acumulado numa zona líquida, que pode ser passada repetidas vezes ao longo da barra, provocando um grau de purificação cada vez maior, até que um limite de concentração do soluto seja alcançado. No final do processo,
A zona líquida, que é rica em impurezas, é descartada, restando somente a região purificada. Bom, a gente tem aqui um perfil esquemático da distribuição da impureza após a fusão zonal, certo? Um gráfico da distância percorrida em relação à concentração química das impurezas em porcentagem. A gente vê a curva que o perfil final de concentração obedece. Temos aqui a concentração máxima que é permitida e a concentração inicial da barra. A gente vê que a concentração máxima permitida é bem menor do que a concentração inicial. E após as passadas são realizadas, né, temos a acumulação de impurezas aqui na parte externa da barra, que essa extremidade é que vai ser eliminada e o restante é a barra purificada. Bom, como se faz a otimização da fusão zonal? Além de variações nos dispositivos experimentais, uma série de variáveis operacionais podem ser alteradas na busca de um processo otimizado. E a gente vai citar aqui, ao longo dos próximos slides, algumas dessas variáveis. A primeira delas é o coeficiente efetivo de redistribuição de soluto, que a gente já falou anteriormente, mas vai falar um pouco agora. O ideal em termos de purificação seria contar com esse coeficiente no equilíbrio. Isso só é possível através de minimizações da velocidade de deslocamento da zona líquida, V, e da camada limite de difusão à frente da interface de solidificação. A segunda variável é a velocidade de deslocamento da zona líquida. Altas velocidades de deslocamento conduzem a uma maior eficiência em termos do tempo total de purificação. Porém, o aumento dessa variável está vinculado à continuidade de uma interface plana, ou seja, qualquer ondulação que tenha nessa interface ela pode ser suficiente para aprisionar impurezas, inviabilizando assim a purificação e tornando ela menos eficiente. Outra variável é o tamanho da zona líquida, L, que a gente já L minúsculo, desculpa, está errado aí. É o L minúsculo que é que mostrou naquela figura. Zonas líquidas de maior comprimento promovem uma purificação inicial mais rápida, já que a impureza rejeitada é diluída num valor maior do volume do material, né? Ou seja, o coeficiente no equilíbrio é menor que 1. Agora um pouco dos aspectos experimentais do refino zonal. Os principais elementos que podem compor um sistema de purificação por fusão zonal e os métodos mais conhecidos de crescimento são apresentados a seguir. O refino zonal, né, permite a viabilização desse processo dependendo dos elementos que o constituem ou dos equipamentos de refino, e mais ainda da adequada seleção desses elementos para cada classe de material. A gente vai ver nos próximos slides que para cada tipo de material existe os elementos específicos para que esse método seja realizado com eficiência. O primeiro deles são os recipientes para acondicionamento do material. É necessário selecionar o recipiente adequado para armazenar o material durante o refino zonal. Depende de características físicas e químicas do próprio material envolvido. A tabela que a gente vai mostrar no próximo slide vai trazer um pouco sobre isso. Bom, aqui a gente tem uma tabela que vai trazer o material que vai ser submetido ao refino, o material do recipiente que é necessário e a temperatura limite de processamento. Por exemplo, no refino de compostos orgânicos, o material do recipiente geralmente utilizado é teflon, vidro, quartzo, e as temperaturas limites podem atingir de 300 a 1500 graus Celsius. Para metais como zinco, chumbo, semicondutores, o material do recipiente é de quartzo e as temperaturas podem chegar até 1500 graus Celsius. Para metais alcalinos, utiliza-se platina, que pode chegar até 1500 graus Celsius, compostos corrosivos, ródio, irídio e tântalo, que podem variar de 1400 a 2750 graus Celsius, e aí vai para os outros restantes de materiais. Bom, outro aspecto que eu queria citar era da atmosfera controlada e agitação no líquido. Bom, caso os compostos orgânicos envolvidos no processo estejam sujeitos à oxidação, que é uma coisa negativa, o refino zonal deve ser conduzido sob vácuo ou em atmosfera inerte para que isso não venha a ocorrer, é só oxidação. Já a necessidade da agitação na zona líquida serve para diminuir o valor da espessura da camada de limite, que a gente falou que é um fator importante a ser atingido anteriormente, de soluto na interface de solidificação, sendo fundamental para obter uma maior eficiência de purificação. O aquecimento é outra característica extremamente importante. Todos os métodos de fusão zonal exigem técnicas de aquecimento que dependem do material processado. E para poder cobrir toda essa faixa de temperatura,
pode-se utilizar métodos distintos, como resistências elétricas, indução, feixe eletrônico, arco elétrico, plasma, laser e etc. A tabela aqui ao lado ela apresenta alguns métodos de aquecimento e as suas correspondentes faixas de temperatura, né, que cada método consegue atingir. Bom, por exemplo, o método da resistência elétrica, dependendo da atmosfera que ele esteja inserido, pode atingir de 1000 até 3500 graus Celsius. Geralmente é utilizado no refino zonal vertical ou horizontal, na solidificação normal e nivelamento zonal. O de indução pode chegar até 3500 graus Celsius, utilizado também no refino zonal flutuante, nivelamento zonal e crescimento de cristais. Feixe eletrônico de 1000 a 3500 graus Celsius, refino zonal flutuante e por aí vai. Bom, crescimento de cristais. É importante se falar do crescimento de cristais, mas inicialmente a gente tem que falar do principal método, ou pelo menos o que é mais convencional, que é o de solidificação normal, que é empregado há mais de 80 anos no crescimento de monocristais de elementos puros e compostos orgânicos e inorgânicos. 3 métodos conhecidos são esses empregados aqui: o método de Brigman, o método de Stockbacher e a solidificação normal horizontal. Bom, a gente pode ver que a principal diferença entre os processos ilustrados em A e ilustrados em B está na existência de duas regiões distintas de aquecimento nesse método B, certo? Bom, uma restrição associada ao método C, que é o da solidificação normal horizontal, é que como o líquido nesse tipo de método é solidificado de baixo para cima, esse arranjo se torna mais adequado ao crescimento de materiais cujos sólidos são mais densos do que os líquidos. Caso contrário, haverá uma tendência do sólido flutuar para cima e isso é bastante indesejável. O refino zonal também pode ser utilizado para se fazer o crescimento de cristais, né? Mas de que forma? Originalmente, ele foi desenvolvido para a eliminação de impurezas, como foi que a gente falou anteriormente. Mas ele pode combinar purificação com o crescimento de cristais, se realizando várias passadas com o intuito de purificação, que foi explicado inicialmente, e terminando com uma passada para o crescimento do cristal. O crescimento de Kizorowski, a técnica de puxamento de cristais, como também é conhecida, é atualmente aplicada extensivamente na fabricação de cristais de materiais inorgânicos semicondutores, já que a maioria deles sofrem uma expansão ao solidificar-se e não podem crescer contidos no recipiente. A figura ao lado ela mostra um esquema desse tipo de método. Bom, a gente tem que os principais elementos nesse tipo de método vai ser aqui a presença do monocristal, a semente, o material na forma líquida, né? Aqui estão os elementos de aquecimento, tipo fornos, entrada de gás inertes, acredito que seja para a formação da atmosfera necessária, suporte do cadinho, sensor de temperatura e aqui é um visor. E aqui é o eixo para a translação e rotação do cristal. É isso. Muito obrigado a todos e eu fico aberto aí a dúvidas de quem quiser. Muito obrigado.